Abre comigo, por gentileza, no livro de Gênesis. Gênesis no capítulo 8, versículo 4. Glória a Deus. Gênesis, capítulo 8, versículo 4. Diz assim a palavra de Deus: E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Vou ler novamente. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Amém, igreja? Eu leio agora e você repete em seguida. E a arca repousou, mais alto. E a arca repousou no 7º mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. Olha aí o monte que a arca repousou, porque a arca foi levantada pelas águas e ficou boiando, como se fosse um barquinho de papel. Sabe criança quando brinca na água, você dá um objeto para ela, um brinquedinho que boia na água? A arca pesava toneladas e toneladas e toneladas, mas flutuou sobre as águas. Flutuou. Só que quando as águas chegaram a um certo nível, a arca parou. Ela parou ali no Monte Ararat. E paradinha ali ela ficou por 8 meses, até que a água baixou completamente e Noé saiu de dentro da arca com a sua família. Inevitavelmente, para falar do Monte Ararat, nós vamos precisar meditar sobre o que aconteceu com Noé e a sua família dentro da arca. Deus tem uma palavra poderosa para nós aqui hoje. Quem crê nisso, levante a mão. Então desocupe as suas mãos e vamos aplaudir bem forte a palavra do nosso Deus. Aplauda bastante e diga glória a Deus. Aplauda e diga glória, glória, glória ao teu nome, Senhor. Pai querido e Deus amado, a tua palavra será pregada agora. Vem com teu Espírito Santo. Tome a boca do pregador e os lábios do mensageiro. Envia agora a tua palavra com poder, unção e autoridade. E que a tua palavra, Senhor, uma vez enviada, ela vá e produza resultado para o qual está sendo mandada, em nome de Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Pode sentar, por favor. Preste bem atenção. A arca repousou sobre os montes de Ararat. Eu tenho uma informação aqui extraída da internet, que você pode também consultar, mas eu fiz questão de trazer essa informação para te poupar o trabalho de pesquisar. O Monte Ararat, temos imagens aí, David? Tem como pôr a imagem do Monte Ararat? Esse monte que você vai ver aí na imagem, está localizado a leste da fronteira da atual Turquia. A Turquia é um país bastante visitado por cristãos do mundo todo, porque as 7 igrejas do Apocalipse também ficam hoje onde é a Turquia, e o Monte Ararat é esse aqui, ó. Se der para diminuir a luz aí um pouquinho, fica melhor. Esse monte, na verdade, ele é um vulcão. Dá para perceber que é um vulcão, né? Aí tá bom, viu? É um vulcão. É um vulcão que está adormecido, mas é um vulcão. E essa imagem aqui, é claro que a gente usou a foto para fazer um design da nossa campanha, mas é uma foto real, tá? Monte Ararat, de fato, é assim.
Então ele fica ali no território da Turquia, entre a Armênia, o Irã, o Azerbaijão, essa região do mundo. Pode acender tudo aí agora. Segundo o registro do livro de Gênesis, foi ali que a arca pousou. Só que diz no plural. Repare só. E a arca repousou no mês sétimo, no sétimo mês, no dia 17 do mês, sobre os montes de Ararat. A Bíblia coloca no plural, e de fato são dois. Olha que interessante. Os estudiosos dizem que o maior, o Monte Ararat, ele tem dois picos. O maior deles eles chamam de Grande Ararat. Possui 5.137 metros de altitude. É alto, hein, pessoal? O segundo, que é o outro pico do monte, chamado de Baixo Ararat, possui 3.896 metros de altitude. O Monte Ararat é um vulcão, não é possível estimar quando teria sido a sua última erupção, mas acredita-se que por volta de 3.000 a.C. ele estava cuspindo larva à vontade. Isso tudo não nos interessa, estou te contando apenas a título de curiosidade. Quando a gente lê a palavra Ararat na Bíblia, nós somos imediatamente levados para a história de Noé. Quem já leu a história do Noé, levante a mão aqui. Já leu? A história do Noé é fantástica. É uma história maravilhosa que nos ensina muito. E quando eu leio sobre Noé, e aquilo que Deus mandou ele fazer, eu fico pensando, sabe no quê? Deus não mandaria um homem gastar 120 anos da sua vida fazendo uma coisa que não tinha propósito. Porque Deus não faz nada sem propósito. Tudo que Deus faz nesse mundo, tudo que Deus fez, tudo que Deus mandou que se fizesse, é porque tinha um propósito. Deus não faz nada por fazer. Deus não faz nada pensando assim, eu estou tão desocupado, não sei o que fazer hoje. Ou não é? Constrói aí uma arca. Constrói uma arca, tipo um navio bem gigante. Bota os bichos tudo dentro aí, vamos embora dar um passeio nas águas. Não, Deus não fez isso sem propósito. Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito. E o propósito que Deus tinha para com Noé e sua família dentro daquela arca eram dois. O primeiro propósito e o mais importante era salvar a família. E o segundo, mas não menos importante, era tratar a família. Diga comigo, salvar a família e tratar a família. Então, a história de Noé e a arca é uma história de família. Tanto é que quem foram as pessoas que Noé pôs dentro da arca? Quem? Apenas a sua família. Não te chama a atenção isso? Ele ficou 120 anos pregando para aquela geração e dizendo para todo mundo, olha, Deus vai mandar a água, Deus vai mandar o dilúvio, Deus vai destruir tudo, tudo que vocês conhecem vai se desfazer pelas águas, mas ninguém deu crédito à pregação de Noé. As únicas pessoas que ele conseguiu convencer foram quem? A sua esposa, seus filhos, suas noras. Curiosamente, Noé conseguiu ganhar 7 parentes. Que fantástico isso, né? 7 parentes. Com Noé, a arca tinha 8 pessoas. Então Noé ganhou 7 almas para a salvação. Dá glória a Deus por isso, gente. Você sabe que Deus trabalha muito usando o número 7. E a arca, ela tem esses mistérios. Noé conseguiu colocar, além dele, claro, 7 pessoas dentro da arca. E depois que Noé fez a arca, e os seus 7 parentes entraram, os animais foram trazidos por Deus. E Deus fez com que os animais entrassem. Alguém já deve ter pensado, mas como que os animais entraram na arca?
Quem é que diz para as aves migratórias que elas têm que migrar? Quem? Não é Deus? Quem é que diz para as baleias de tal parte do mundo que elas têm que viajar pelo oceano afora para outros lugares? Quem é que diz isso? Quem é que ordena as aves que voem, os pássaros que cantem? Quem é que ordena que os ursos hibernem? Quem é que ordena tudo na natureza, não é Deus? Deus ordenou que os animais entrassem na arca. Quando os animais entraram na arca e Noé esteve lá com a sua família dentro da arca, quem fechou a porta da arca? Quem? Noé? Você pode ler lá. Você vai ver que não foi Noé quem fechou a arca. A arca foi fechada por Deus. Deus fechou a arca com Noé dentro, com seus 7 parentes dentro e com todos aqueles animais dentro. E aí imediatamente começou a cair aquele pé d'água. Foi assim que aconteceu? Não. Ficaram 7 dias Noé e sua família dentro da arca. É porque você já conhece a história, mas talvez você não lembre dos detalhes. Mas depois em casa eu queria que você desse uma lida de novo e observasse tudo isso. Quando Noé entrou na arca com a sua família, não começou a chover imediatamente. Ele entrou, Deus fechou a porta e não aconteceu absolutamente nada. Quem aqui acha que o povo começou a escarnecer do Noé quando não aconteceu nada? Levanta a mão, quem acha? Imagina o Noé trancado dentro daquele caixote de madeira gigante, e o sol rachando do lado de fora, e dentro da arca, será que estava quente? O que vocês acham, hein, pessoal? Será que estava quente lá dentro da arca? Aquilo ali estava um forno, um calor insuportável, um cheiro de bicho misturado com madeira. A madeira já tem um cheiro muito forte. Imagina aquele tanto de bicho ali confinado ali dentro. E o Noé com aquelas 7 pessoas dentro. Só tinha uma janelinha dentro da arca que não dava nem 1 metro. Era uma janelinha bem pequenininha mesmo. E Deus já fez pequena exatamente para que não passasse uma pessoa por essa janela. Deus mandou fazer pequenininha. Eu imagino o povo do lado de fora gritando assim: ô Noé, sai daí, rapaz, está fazendo sol, não está chovendo não. E Noé teve que engolir todo aquele escárnio, toda aquela zombaria, todo aquele desprezo no primeiro dia. Só que anoiteceu, Noé dormiu, primeira noite na arca, talvez confuso, talvez pensando assim: será que eu estava doido? Será que eu gastei minha vida construindo essa arca em vão? Quando ele amanheceu no outro dia, não estava chovendo. O sol brilhava forte como todos os outros dias. O povo acordou bem cedo e foi lá em volta da arca fazer bagunça de novo. Ê Noé, tá uma chuva aqui fora, rapaz, você não faz ideia, hein? Ó, que chuvona, hein? E o Noé envergonhado, porque não aconteceu nada no segundo dia. Só que ele tinha que manter a fé, ele tinha que manter a confiança. Você acha que você é o único que já foi zombado e escarnecido por causa da sua fé? Você acha que é só com você que acontece de algum parente, algum amigo, algum vizinho, às vezes chegar perto de você e dizer: ei, está fazendo o que lá na igreja? Olha aqui teu marido bêbado chegando de novo, de madrugada. Olha o teu filho fumando maconha lá na esquina. Olha a tua filha andando com traficantes. Olha lá a tua família como é que está. Eu não sei o que você faz tanto na igreja. Olha a tua vida como é que está. Estou sabendo que você está desempregado, está passando por aperto. E às vezes as pessoas falam com maldade, jogam na nossa cara aquilo que nós estamos passando. A verdade não é? Todo o povo falava. Só que Noé dizia: eu vou ficar quietinho, eu não vou dar resposta para ninguém, deixa Deus responder. Passou o 3º dia, nada de chuva. O 4º dia, nada de chuva. O 5º dia, nada de chuva. Foi fácil para Noé? 6º dia, nada de chuva. Mas quando chegou o 7º dia, está escrito aqui
E eu quero ler para você. Livro de Gênesis, capítulo 7. Olha só o que está escrito no versículo de número 10. E aconteceu que passados quantos dias, igreja? 7 dias. Vieram sobre a terra as águas do dilúvio. Meus amados, vocês precisam entender que Noé estava fazendo uma campanha dentro daquela arca. Deus fazendo a campanha do lado de fora e Noé fazendo a campanha do lado de dentro. Deus poderia mandar a chuva no primeiro dia? Poderia, sim ou não? Poderia, mas Deus esperou o 7º dia para mandar a chuva. O que era a chuva? Era aquilo que Noé estava esperando que acontecesse há tanto tempo. O que era o dilúvio? Aquilo que Noé aguardava há tanto tempo. Deus já sabe o que você está esperando. Deus já sabe o que você está aguardando. Deus pode fazer a coisa acontecer no primeiro dia. Mas às vezes Deus espera o 7º dia da campanha. Na minha vida eu já vi tantas vezes isso acontecer. Deus esperar o 7º dia da campanha para me responder uma coisa que Ele poderia ter me respondido no primeiro. Mas Deus faz assim. Noé ficou 7 dias lá crendo, perseverando. Só que quando deu o 7º dia, diz o verso 11, no ano 600 da vida de Noé, no mês 2º, a 17 dias do mês, naquele mesmo dia, se romperam todas as fontes do grande abismo, e as janelas dos céus se abriram, e houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. E aí eu queria que você pensasse o que significa uma chuva ininterrupta de 40 dias, de 40 noites. Você consegue imaginar? Ultimamente nós vimos uma chuva assim violenta aqui na região Nordeste acontecer no Pernambuco, não foi? Esse ano agora, não me lembro agora qual foi o mês, que já tem 3 meses isso. Choveu lá no Pernambuco de desabar o mundo, não foi? Depois essa chuva migrou para Maceió, para a região do estado do Alagoas, e também choveu horrores. O que aconteceu no Pernambuco? Destruiu a cidade em grande parte, muitas pessoas desabrigadas, muita gente morreu inclusive. Em Maceió, em Alagoas também, o estado ficou numa situação complicada, estradas interditadas, pessoas desabrigadas. E eu estou falando aqui de uma semana de chuva, uma semana chovendo e sem ser o tempo todo. Chovia 2 horas, 3 horas, 4 horas, parava, depois voltava a chover na madrugada, depois vinha aquela chuvinha fina. Aqui está escrito que choveu 40 dias e 40 noites direto, sem parar. É uma chuva numa proporção que nós nunca vimos e nunca vamos ver. É uma chuva capaz de destruir cidades inteiras. Tanto é que a palavra diz que tudo que havia vida pereceu. Todas as cidades que existiam foram destruídas pelas águas do dilúvio. Todas as pessoas que Noé conseguia pregar e dizer, entra na arca porque haverá salvação para você dentro da arca quando vier o dilúvio. Todas aquelas pessoas que não creram na pregação do Noé morreram afogadas nas águas do dilúvio. Todas as pessoas que um dia Noé havia visto, todas pereceram, porque só entrou na arca Noé e os seus 7 parentes. Depois de alguns dias de chuva, Noé, quando subia lá naquela janelinha, eu vou te explicar por que tinha uma janelinha. Tinha animais dentro da arca, sim ou não? Tinha. Os animais, tem que explicar melhor, né? Os animais defecavam todo dia, o tempo todo. É lógico que ele tinha que descartar aqueles excrementos. Você entendeu agora para que a janelinha? Então Noé todo santo dia tinha que subir a escada, levando aquele tanto de excremento de elefante, de boi, de vaca, de cavalo, de tudo que você pensar, e jogar.
Era um baita de um trabalhão, vocês não acham, pessoal? Era um trabalho sujo, né? Um trabalho que ninguém queria fazer, mas todos tinham que fazer, porque só tinham 8 pessoas e muitos animais. Quantos animais tem num zoológico? Não sei. Nunca perguntei quando eu fui no zoológico quantos animais tinham lá. Mas quando eu vou no zoológico com as minhas crianças, eu vejo que tem vários funcionários lá para tratar daqueles vários animais. A arca do Noé era muito maior do que qualquer zoológico que você já visitou. E tinha todos os animais que tem no zoológico e muito mais. E só tinha 8 pessoas para cuidar. Então era um trabalho muito grande. E quando Noé, ou seus filhos, ou sua mulher, ou suas noras subiam lá para jogar aqueles excrementos, eles aproveitavam para dar uma olhadinha. O que eles viam? Cadáveres. Eles olhavam e diziam: aquela ali, não, eu acho que eu conheço. Meu Deus, olha, é uma criança, olha, de cabelo branco. Oh, gente, ela, por que não ouviu a pregação? O Noé ficava olhando e vendo aquele tanto de corpos boiando nas águas. Pessoas que poderiam ter sido salvas, mas não foram porque rejeitaram a pregação. Quando Noé descia daquela escadinha, ele olhava dentro da arca e ele dizia: graças a Deus. Graças a Deus porque eu estou dentro da arca. Graças a Deus porque a minha família está dentro da arca. Quais eram os 2 propósitos de Deus com a arca do Noé? Quais eram? 2 propósitos. Primeiro, salvar a família. Você precisa entender que Deus tem um propósito nesse mundo, não foi só lá na época do Noé. O propósito de Deus continua sendo o mesmo hoje, vai ser o mesmo amanhã, e vai ser o mesmo para todo sempre. Deus tem um propósito de salvar a nossa família. Deus não quer ver a sua família se perder, Deus não quer ver a sua família destruída, Deus quer a sua família salva. Dá glória a Deus, igreja. Família salva, pode aplaudir o Senhor, é isso que Deus quer. Só que além de salvar, o segundo propósito de Deus era tratar aquela família. Será que a família de Noé era perfeita? Quem acha que era perfeita, hein? Não era. Eu garanto que não, porque não há família perfeita, nunca houve e nunca haverá. As famílias são feitas de pessoas e pessoas são imperfeitas. Então nenhuma família é perfeita. Tira essa ideia da tua cabeça. Não existe família perfeita. Mas existem famílias buscando melhorar. Então não diga: eu não sou perfeito, e dê isso como desculpa para ser uma pessoa que não melhora nunca, que não evolui nunca. Você não é perfeito, mas você pode melhorar. Avisa quem está do lado: você não é perfeito, mas você pode melhorar. Então não dê essa desculpa: eu não sou perfeito. Ninguém é. Só que a gente tem que buscar melhorar. Quando a gente olha para a arca do Noé, eu vou dizer uma coisa engraçada agora. Eu vejo que Deus foi o inspirador daquilo que a indústria da televisão só descobriu nos anos 2000. A indústria da televisão só descobriu nos anos 2000 que dá uma baita de uma audiência, pegar uma quantidade de pessoas e confinar dentro de um lugar só, e ficar vendo como que elas reagem, não é? A indústria da televisão lançou esse tal de reality show nos anos 2000. Aí cada emissora de TV chama o seu reality show de um nome, né? E eu não vou ficar dando nome aqui de reality show para ninguém dar audiência para essas TVs aí. Mas o fato é, você sabe que quando diz assim, vai começar o reality show tal, todo mundo fica doidinho para saber quem é que vai entrar na casa. Ai, eu quero saber quem é que vai entrar na casa. Eu acho que tem até crente que assiste, será? Hein? Será?
O pessoal quer saber como é que vai. Será que vai ter beijo? Será que vai ter briga? Será que vai ter barraco? Será que vai ter isso e aquilo? E o pessoal fica assistindo. Deus lançou isso aí antes de qualquer um, gente. Deus pegou Noé, os seus 7 parentes, botou todo mundo confinado dentro da arca. E não tinha câmera, mas Deus ficou lá olhando para ver como é que eles iam reagir. Como é que ia ser. O pessoal desses programas de TV ficam confinados por 1 mês, 2 meses, 3 meses. Não passa disso. O vencedor daquela casa lá na emissora tal, fica 3 meses dentro da arca, dentro da casa, né? Dentro lá do lugar do confinamento. E o vencedor sai com R$1 milhão. No caso desses aqui, desse confinamento criado por Deus, sabe quanto tempo Noé ficou dentro da arca com a sua família? Cerca de 370 dias. 1 ano e alguns dias. Se você olhar, você tem o dia que Noé entrou, no capítulo 7, está lá o dia que ele entrou, o dia e o mês e o ano, e está também o dia, o mês e o ano do dia que ele saiu. Então só você fazer uma conta, você tem o dia que ele entrou, o dia que ele saiu, faz a conta, você vai ver, ele ficou lá 1 ano cravado dentro da arca, de janeiro a dezembro. Você acha que você daria conta de ir para um desses programas de reality show e ficar confinado lá? Hein? Você acha que você conseguiria ficar lá sem matar alguém de preferência? Porque o Noé teve que ficar 370 dias dentro da arca, confinado com a mulher dele. Diga misericórdia. Confinado com os filhos dele. Não tinha nem um respirozinho para sair um finalzinho de semana com os amigos, esquecer um pouquinho da mulher, esquecer um pouquinho dos filhos, as noras, todo mundo lá, não tinha para onde correr. E quando aquelas mulheres tinham TPM, elas ficavam lá na arca, não saíam, não tinha um lugar para ir. Quando aqueles homens estavam de cara amarrada, aborrecidos, eles também não podiam sair de perto das suas mulheres, era todo mundo ali confinado. Eu fico pensando, será que foi fácil a vida na arca? A gente acha linda a história de Noé e da arca, mas é porque a gente não estava lá dentro. Porque para quem estava lá dentro, a arca poderia ser o melhor lugar da terra e ao mesmo tempo o pior lugar do universo. Porque quando eles pensavam que eles não podiam sair, quando eles pensavam que eles não tinham para onde correr, quando para onde eles olhavam a única coisa que eles viam era madeira, 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 bicho, bicho, bicho para todo lado. Vamos parar de romantizar a coisa. Quem tem bicho em casa sabe que dá trabalho e faz sujeira. É ou não é? E a gente só tem um cachorrinho, um gatinho, um passarinho, um hamster, ou sei lá o que você cria em casa. Imagina Noé com aqueles animais que não eram pets, eram animais selvagens que estavam ali dentro. Os animais também não estavam confortáveis, porque o leão não foi criado para ficar dentro de uma arca. O elefante não foi criado para ficar dentro de uma arca. Aqueles animais estavam lá, gente. Eles estavam desconfortáveis. Eles estavam estressados também. Então aquele ambiente era um ambiente difícil. Mas eu extraio daqui algumas lições que eu quero compartilhar com você. Eu gostaria muito que você anotasse essas lições que eu aprendo com a arca do Noé. Eu aprendo a primeira coisa: é melhor estar dentro da arca do que fora dela. Diga isso, é melhor estar dentro da arca do que fora dela. Quando Noé olhava para aquela arca e para os seus parentes e para aquele estresse que ele passava ali dentro, e ele pensava assim: que vontade que eu estou de sumir daqui desse lugar e ir para bem longe. Quando ele subia aquela escadinha para jogar aquele excremento nas águas, e ele via aquele monte de cadáveres boiando, e ele via aquelas cidades destruídas, e ele via aquele mundo acabado, ele descia aquela escadinha
e dizia para si mesmo: é melhor estar aqui dentro do que lá fora. Eu quero que você entenda a arca como a sua casa. A sua casa talvez não é o melhor lugar do mundo. Às vezes a tua casa é um lugar estressante. Às vezes a tua casa é um lugar difícil. Às vezes a tua casa é um lugar cheio de problemas. Mas acredite, é melhor estar dentro da família do que fora. Você pode usar como exemplo da arca a igreja. A igreja também não é perfeita, porque a igreja é feita de pessoas, e pessoas são imperfeitas. Então às vezes você diz assim: eu vou para a igreja, mas eu chego na igreja, às vezes eu encontro uma pessoa que não me cumprimenta, às vezes eu encontro indiferença, às vezes lá na igreja tem isso ou aquilo que eu não gosto, às vezes eu ouço uma coisa que me chateia, às vezes eu vejo uma coisa que eu não concordo. E aí, você vai sair da igreja? Aí você vai procurar outra, e vai chegar na outra, vai achar coisas na outra que você também não vai gostar, vai sair dela também, e vai para outra, e vai procurar outra, e depois outra, e depois outra, e vai ficar a vida inteira procurando igrejas e mais igrejas, e nunca vai se encontrar em nenhuma, porque não existe uma igreja que seja perfeita. Você tem que entrar naquela que Deus te colocou e dizer: é melhor estar aqui dentro da arca do que fora dela. É melhor fazer parte de uma igreja, ainda que ela tenha seus defeitos, suas limitações, mas fazer parte da igreja que Jesus comprou com seu sangue, da igreja que Jesus salvou e libertou, do que estar perdido no mundo. É melhor fazer parte de uma família, ainda que ser família às vezes é desafiador, é desgastante, às vezes que fazer parte de uma família às vezes dá trabalho, mas é melhor você fazer parte de uma família do que estar sozinho no mundo. A primeira lição é essa: é melhor estar dentro da arca do que fora dela. Sabe qual é a outra lição que aquela família aprendeu dentro da arca? Eles aprenderam a desfrutar da comunhão um do outro. Eu acho que o Noé tinha muitos amigos. Os filhos do Noé, a mulher do Noé, as noras do Noé. Eles tinham um meio social, pessoas com quem eles conversavam, pessoas com quem eles interagiam. Todo mundo tem. Só que quando chegou aquela época do dilúvio, as únicas pessoas que Noé tinha na vida eram os seus familiares. E às vezes a gente é pessoas tão sociáveis. Tem gente que é tão gente boa, que é tão colega de todo mundo, que bate papo com todo mundo, que abraça todo mundo, que aperta a mão de todo mundo, que está bom de sair até para candidato, porque já tem até fama por aí, já conversa com tanta gente, mas dentro de casa não conversa com ninguém. Conhece gente assim? Sai na rua, é cumprimentando todo mundo: ei, e aí, e aí, beleza? Tá, mas dentro de casa não dá um oi. Como é que pode, né? Conversa com tantos, interage com tantos fora, mas dentro de casa não desfruta da companhia dos familiares. Deus queria duas coisas com aquela arca: salvar a família e tratar a família. Deus tem que tratar isso na nossa família também, amados. Nós temos que aprender a desfrutar da comunhão um do outro. Nós vivemos num mundo hoje de muita distração, muita. Hoje em dia nós temos a internet. A internet é o mundo em suas mãos, um mundo. Se você tem internet, você tem o mundo nas suas mãos. Você pode ver qualquer coisa, de qualquer tipo, de qualquer gênero, qualquer coisa que você pensar, você pode ver na internet. Então, para que conversar com a mulher, se a gente tem internet? Para que conversar com o marido, se tem internet? Para que conversar com os filhos, se tem internet? Então, basta que cada um tenha um celular conectado à internet e temos uma família feliz. Não é assim que está vivendo o mundo hoje? É assim ou não é? Mas não deveria ser. A gente pode ter todas as coisas boas que esse mundo novo traz. A gente pode usufruir de todos esses benefícios que a tecnologia traz. E mesmo assim,
não nos desconectar como família. Você não pode se desconectar. E essa é uma linguagem muito tecnológica, né? Desconectar. Quando fala em desconectar, a gente já diz misericórdia. Desconectou o cabo da internet. Liga, corre lá, né? Desconectou o modem, o Wi-Fi. Ai, meu Deus. A gente não quer desconectar de jeito nenhum, né? Quer ver o coração bater mais forte é quando você olha lá o celular e sumiu o sinal da internet lá em cima lá. Ai, meu Deus, dá até um arrepio na espinha. Caiu o Wi-Fi, liga, meu Pai do céu. Mas às vezes você está desconectado do teu filho, ó. Já tem tempo. Está desconectado do teu marido. Está desconectado da tua esposa. Nem percebeu. Se seu celular desconectar, você vê em 30 segundos. Opa, não está girando aqui, aconteceu alguma coisa, ó, parou, arruma ali. Restaura a conexão. Deus quer restaurar a tua conexão com Ele. Você está desconectado com Deus já tem quanto tempo? Que Deus quer ouvir a tua voz, orando, chorando na presença dEle, e Ele não tem mais essa comunhão com você. Quantas vezes Deus queria ver você junto com a sua família, desfrutando desses momentos preciosos, mas você está tão ocupado com outras coisas, desconectado das famílias, desconectado das pessoas da família, desconectado de Deus, mas ao mesmo tempo tão conectado com o mundo. Deus ensinou isso para a família de Noé, e Deus precisa ensinar isso para nós também. Anote aí, a terceira lição que eu aprendo com aquela família dentro da arca. Eles aprenderam a habilidade de dividir tarefas e respeitar o papel de cada um dentro da família. Se você pensar que só eram 8 pessoas para cuidar de centenas de espécies diferentes de animais, não é difícil imaginar que alguém dentro daquela casa flutuante, que era a arca, era o líder. Tinha então um líder. Eu penso que o líder era Noé. Quem concorda que o líder provavelmente ali era Noé? Então Noé, como líder dentro daquela casa flutuante, que era a arca, ele tinha que ter uma voz respeitada, porque senão aquilo virava uma bagunça. O Noé tinha a sua esposa do seu lado, tinha os seus filhos, tinha as suas noras, mas cada um ali tinha um papel que tinha que ser respeitado. Cada um ali tinha tarefas muito bem claras que tinham que ser executadas. Você sabe por que a família hoje está de perna para o ar, de ponta cabeça, virada ao avesso? Porque os papéis foram invertidos. Porque o homem da casa não quer mais ser o homem da casa. Deixou a mulher ser o homem da casa. E quando a mulher é o homem da casa, basta para o marido ser a dona de casa. E quando os filhos mandam tanto quanto os pais são submissos aos filhos e não os filhos submissos aos pais. A coisa está tão bagunçada hoje. Minha gente. Tem muitas famílias que estão viradas ao avesso, porque simplesmente os papéis estão invertidos. Você pode chamar essa mensagem de retrógrada, de atrasada, ou do que quiser. Só que é assim que Deus pensa, é assim que a palavra de Deus ensina. A família tem papéis definidos. O homem é o cabeça da casa. Ponto. Deus determinou assim. A mulher é a companheira, é a adjutora, é aquela que anda ao lado, é a parceira da vida. Os filhos são obedientes aos pais, não são os pais que são obedientes às vontades dos filhos. Se a tua família perdeu os papéis e inverteu tudo, então começa a consertar. Agora, dentro de uma família, todo mundo precisa colaborar. Assim como dentro daquela arca, todo mundo tinha que colaborar com os trabalhos. Todo mundo tinha que alimentar os animais, todo mundo tinha que recolher os excrementos, todo mundo tinha que ajudar na limpeza, todo mundo tinha que fazer as coisas que eram necessárias para uma vida ali dentro, porque eles passaram um ano todo dentro daquela arca. Tem gente que quer morar dentro de uma casa, não quer lavar um copo. Você conhece alguém assim?
não lava um copo dentro da casa que mora, como pode? Tem filhos que querem levantar da cama e não se dão trabalho nem de dobrar o lençol da cama que dormiu. Espera aí, se é uma família e todo mundo está no mesmo objetivo, então por que não dividir as tarefas? Por que não organizar a coisa? Aquela família aprendeu isso. Sabe o que a família dentro da arca aprendeu? A buscar a Deus juntos. Diga, buscar a Deus juntos. Por que que Deus escolheu Noé? Me diga. Porque naquela geração inteira, Noé buscava a Deus. Noé achou graça diante de Deus. Foi por isso que Deus escolheu Noé. Então, quando Noé estava dentro da arca, é óbvio que ele mantinha uma comunhão com Deus. Só que agora ele estava dentro de um lugar onde não tinha nenhuma privacidade. Noé não tinha um lugar restrito só para ele buscar a Deus. Noé não tinha um monte para ele subir e ficar sozinho lá com Deus. Noé não tinha um quartinho secreto para ele entrar, fechar a porta e buscar a Deus. Quando Noé queria buscar a Deus, ele pegava na mão da esposa, dos filhos, das noras, sentava todo mundo e dizia: vamos orar, vamos buscar, vamos louvar, vamos adorar a Deus. O que está faltando para as nossas famílias hoje é se juntar para cultuar, se juntar para buscar a Deus. Pastor, mas eu nunca nem fiz isso na vida. Pois nunca é tarde para começar. Que tal você marcar um dia essa semana e dizer: vamos fazer um culto aqui em casa? Vamos ler a palavra juntos? Vamos orar juntos? Vamos buscar a Deus juntos? Aquela família aprendeu isso. E eu termino a mensagem dizendo que o sonho de um era o sonho de todos. Qual era o sonho de Noé naquele ano? Naquele ano, o sonho de Noé era sair vivo daquela arca e recomeçar a vida. Qual era o sonho da mulher dele? Sair viva daquela arca e recomeçar a vida. Qual era o sonho dos filhos? Sair vivo daquela arca e recomeçar a vida. Qual era o sonho das noras de Noé? Sair vivas daquela arca e recomeçar a vida. Todo mundo tinha o mesmo sonho, o mesmo objetivo, a mesma finalidade. O que faz uma família avançar junta é quando todos pensam no mesmo propósito. A palavra diz: andarão dois juntos se eles não estiverem de acordo. Todo mundo ali tinha o mesmo propósito, o mesmo objetivo, que era sair daquela arca e recomeçar a vida. O que aconteceu com Noé? Um ano depois da entrada na arca, saiu vivo. A sua família saiu viva. E eles recomeçaram a vida juntos para a glória de Deus. Eu quero orar pela tua família. Fica de pé no teu lugar, por favor. É claro que falar da arca é tão maravilhoso que eu poderia ficar aqui por mais uma hora falando para vocês sobre a arca e sobre todas as lições que a gente aprende nela. Mas uma coisa eu quero dizer: a arca representa também a igreja. A igreja representa a arca. Eu vou lhe dizer por quê. O único lugar onde havia salvação para aquela geração era onde? Dentro da arca. O único lugar onde esse mundo pode encontrar salvação é onde? É na igreja, é na presença de Deus. E assim como foi nos dias de Noé, disse Jesus, assim será no dia da vinda do Filho do Homem. As pessoas viviam de forma indiferente, até que Noé entrou na arca e Deus fechou a porta. Aí veio o dilúvio e destruiu a todos. A porta da salvação também será fechada. Quem vai fechar a porta da salvação é o pastor? Não. O meu papel aqui é o papel de Noé. Pregar. Pregar, pregar, pregar e pregar. E depois que Deus disse: agora para de pregar e entra, aí ele vai tocar a trombeta e eu vou subir no arrebatamento, e junto comigo todos aqueles que creram na minha pregação também vão subir. E o que vai acontecer com a porta da arca? Vai fechar. A porta da salvação vai se fechar.
Então quem quer ser salvo precisa entender que há um tempo para isso. Vai chegar o momento que não haverá mais tempo para ser salvo. O tempo da salvação é hoje. A hora de você ser salvo é agora. Como, pastor, que eu faço para ser salvo? A primeira coisa que você precisa fazer para ser salvo é levantar a tua mão e receber Jesus como teu único Senhor, como teu único Salvador. Esse é o primeiro passo. Se você hoje quer salvação, se você quer entrar nessa arca, essa arca da salvação, que é a igreja, você precisa entregar tua vida para Jesus. Tem alguém aqui essa noite que ainda não entregou a vida para Jesus, mas quer entregar hoje, quer entregar agora? Levante a sua mão bem alto junto com a minha, que eu vou orar por você. Não tenha vergonha, não tenha timidez. Se você ainda não entrou nessa arca, você precisa entrar enquanto é tempo, porque a porta vai se fechar. Não espere a porta se fechar. Quando a porta da arca se fechou, aquelas pessoas zombaram do Noé até que veio o dilúvio. O dia que o dilúvio veio, aquelas mesmas pessoas que zombaram do Noé foram lá bater na porta da arca desesperadas, dizendo: Noé, abre, Noé, agora nós acreditamos. As mesmas pessoas que me assistem na televisão, dizendo: vem para a igreja, entrega a vida para Jesus, busca a Deus. As mesmas pessoas que me assistem na internet, dizendo: vem para a igreja, entrega a vida para Jesus, e balançam a cabeça dizendo: é ruim, hein, que eu vou para a igreja, vou nada, uma sexta-feira dessa eu vou para a balada, eu vou curtir, eu vou aproveitar que vou para a igreja coisa nenhuma. Essas mesmas pessoas que desprezam a oportunidade da salvação, quando o arrebatamento da igreja acontecer, eu vou ser arrebatado, e você que está aqui comigo, congregando, fiel na presença de Deus, também vai ser arrebatado. Dá um glória a Deus aí. Mas aí aquelas pessoas que não creram, que não vieram, para onde é que você acha que elas vão correr? Quando o arrebatamento acontecer, quando o mundo entender o que aconteceu com a igreja, aí eles vão atrás. Onde é que era mesmo aquela igreja? Aquela igreja que pregava a palavra, que dizia que Jesus iria voltar. Eu vou lá. Eu me lembro daquele pastor na televisão, na internet. Eu me lembro, só que eu não vou estar aqui mais. E a igreja que somos nós, não vai estar aqui mais. O templo vai estar. As quatro paredes do templo vão estar aí. O púlpito, as cadeiras, o microfone, o som, vai estar tudo aí. A gente não vai precisar de nada disso lá na glória, mas nós estaremos com Ele lá. O templo vai ficar aqui, e as pessoas vão buscar a salvação e não vão mais encontrar, porque a porta já se fechou. Deixa eu falar com você que está me assistindo. O que é que te falta para entregar a vida para Jesus? Deus falou claramente com você: entra nessa arca, porque o único lugar onde há salvação é aqui. Era dentro da arca que tinha salvação. É na presença de Deus que você será salvo. Atos 4:12 diz: e em nenhum outro há salvação, em nenhum outro nome há salvação, senão o nome de Jesus Cristo. Você quer entregar tua vida para Jesus? Quer o seu nome no livro da vida? Você que está me assistindo, aí onde estiver, levante a sua mão. Aí onde você estiver, diga: eu quero entregar a minha vida para Jesus. Escreve aí nos comentários do vídeo: eu quero entregar minha vida para Jesus. Você que se afastou, você já conhece a palavra, mas se afastou, quer voltar para Jesus? Levanta a tua mão aí onde você está, diga: eu quero me entregar, eu quero voltar para Jesus, eu quero me reconciliar. Escreve aí nos comentários, eu vou orar por você. Quem está comigo aqui na sede da Paz e Vida em Natal, Rio Grande do Norte, Brasil, coloque a mão sobre o coração, feche os teus olhos, e toda a igreja ore dizendo assim: meu Deus e meu Pai, eu te agradeço por fazer parte desta família que está dentro da arca. Muito obrigado, Deus, porque a tua palavra entrou no meu coração e produziu resultado. Agora eu quero que toda a minha família também seja salva, assim como Noé conseguiu ganhar os seus 7 parentes. Eu também quero ganhar toda a minha família para o Senhor Jesus.
Comece a orar agora, igreja. Comece a falar com Deus. Vai orando. Ora nesse momento pelo teu pai, pela tua mãe, pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho, pela tua filha, pelo teu irmão, pela tua irmã. Me traga aqui, pastor Felipe, os pedidos de oração do povo. Eu quero orar pelos pedidos de oração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Pai Todo-Poderoso, meu Pai bendito, meu Deus amado, a tua palavra foi pregada, e eu acredito que o Senhor tocou o coração de muita gente que está aqui nessa igreja hoje, muita gente que está à distância nos acompanhando. Agora, meu Deus, eu te peço, da mesma forma que o Senhor esteve, da mesma forma que o Senhor esteve com Noé lá naquela arca e ajudou a Noé e a sua família a experimentarem grandes experiências ali dentro, eu oro para que assim também aconteça com esta pessoa. Meu Deus, eu não sei o que está escrito aqui nesses pedidos de oração, eu não sei quais são as petições que o teu povo fez aqui, Pai. Não sei quais são as lutas, quais são as dificuldades, quais são as adversidades que esse povo está enfrentando, mas eu creio que o Senhor é poderoso para transformar a tristeza em alegria, para transformar a angústia desta pessoa em paz. Ah, meu Deus, o Senhor pode mudar as circunstâncias difíceis que esse homem e esta mulher estão enfrentando. Meu Deus bendito e todo-poderoso, eu oro abençoando cada pessoa que fez essa campanha de 7 semanas. Muitas pessoas estão fazendo ainda no meio, outros começando hoje. Meu Deus, o que eu sei é que eu prometi para o Senhor que eu iria orar 7 semanas no monte, e eu já fui 6 vezes. Amanhã, se o Senhor me permitir, eu irei ao monte pela 7ª vez, e vou levar esses pedidos comigo, e todos os outros pedidos das outras semanas que o teu povo vem preenchendo ao longo dos dias. E eu quero que o Senhor me responda, eu quero que o Senhor opere milagres, eu quero que o Senhor opere maravilhas na vida desta pessoa. Ah, Deus Todo-Poderoso, manifesta a tua glória na vida deste povo, em nome de Jesus. Eu profetizo cura para quem está doente, eu profetizo libertação para quem está vivendo preso em cadeias espirituais. Eu profetizo salvação de toda a casa, salvação de toda a família. Eu profetizo portas abertas na vida financeira, eu profetizo respostas na vida espiritual, eu profetizo grandes coisas, grandes milagres, grandes maravilhas na vida desta pessoa, e assim será feito para a glória do teu nome. Amém. Diga amém, Jesus. Diga graças a Deus. Vamos aplaudir bem forte o nosso Deus.